Você já percebeu que, às vezes, o maior peso da vida não está nas coisas que enfrentamos por fora, mas no que carregamos por dentro? Ansiedade, comparações, mágoas, inveja, tudo isso vai se acumulando, roubando a paz e até a visão de futuro. Hoje, eu quero conversar com você sobre algo que, cedo ou tarde, todos nós vamos enfrentar: a inveja. Talvez você já tenha sentido na pele. Talvez ainda não tenha percebido. Mas se não passou, um dia vai passar, porque a Bíblia é clara: para tudo há um propósito debaixo do céu. Até a inveja tem um propósito. E aqui já vem a primeira reflexão. Como você lida quando alguém não suporta ver a sua vitória? Como você reage quando alguém torce contra, quando em vez de se alegrar pela sua conquista, prefere criticar ou até inventar histórias sobre você? Eu sei que dói. Dói porque a gente imagina que todos torceriam a favor. Dói porque a gente gostaria de compartilhar vitórias sem medo. Dói porque a gente quer viver em paz. Mas nem sempre é assim. A inveja existe. E se ela não for bem compreendida, pode roubar sua energia, sua fé e até o seu propósito. Mas escuta, não existe nada lá fora que possa roubar o que Deus já colocou dentro de você. Vou repetir para você guardar. Não existe nada lá fora que possa roubar o que Deus já colocou dentro de você. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 27, versículo 18. Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus tinham entregado Jesus por inveja. Entende a força disso? Até Jesus foi alvo de inveja. Mesmo sendo perfeito, mesmo sem pecado, mesmo trazendo salvação, ele foi entregue por inveja. Se até Jesus enfrentou, quem somos nós para achar que vamos passar ilesos? A diferença é como reagimos. A inveja pode ser um peso que destrói, mas também pode ser uma alavanca que nos empurra para o lugar certo. E talvez você esteja pensando: mas eu nunca senti isso. Será? Repara comigo. Você compra um carro novo. A pessoa não sabe se você pagou à vista ou em 50 parcelas, mas ela olha com desdém. Você posta uma foto da família sorrindo. E alguém pensa: isso não é real, ninguém é tão feliz assim. Você comemora uma bênção simples e de repente aparece alguém dizendo: que pena você ficar ostentando enquanto outros sofrem. Já aconteceu? A inveja é silenciosa, mas é real. E se você ainda não foi alvo, cedo ou tarde será, porque é impossível cumprir propósito, crescer, prosperar, sem que os invejosos apareçam pelo caminho. Mas guarda isso: o que Deus colocou dentro de você não pode ser roubado. Podem falar mal, podem tentar diminuir, podem até conspirar contra. Mas nada do lado de fora tem poder de arrancar o que já foi plantado pelo lado de dentro. E eu não falo isso só para te consolar. Eu falo porque é bíblico. José foi invejado pelos irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Jesus foi entregue pelos líderes. Em todos os casos, a inveja não parou o propósito, só acelerou. Então, a grande questão não é se você vai ou não ser invejado. A grande questão é: quando isso acontecer, como você vai reagir? Vai se deixar envenenar? Vai perder noites de sono, remoendo cada palavra? Vai se vingar? Ou vai entender que, de alguma forma, até a inveja pode ser usada por Deus para te colocar no centro do propósito? Agora, deixa eu falar com você que talvez esteja cansado. Você sente o peso de ser observado, criticado, comparado. Sente que quanto mais cresce, mais oposição aparece. Dá vontade de parar. Eu sei, mas ouça. Se você parar, a inveja vence. Se você continuar, ela perde. E aqui eu quero que você repita comigo: aí onde você está, nada do lado de fora pode roubar o que Deus já colocou dentro de mim. Repete mais uma vez: nada do lado de fora pode roubar o que Deus já colocou dentro de mim. Essa verdade precisa sair da mente e entrar no coração. Porque só assim você vai conseguir enfrentar as próximas etapas da vida sem se perder no caminho. Então, guarda isso. Até a inveja tem um propósito.
E quando você entende isso, a dor diminui, a fé aumenta e a caminhada continua. A inveja não nasce do nada. Ela começa pequena, escondida, quase imperceptível. Mas quando não é tratada, cresce e se torna um veneno que intoxica a alma. E sabe qual é a raiz da inveja? A comparação. Sempre que alguém olha para o outro e pensa, por que ele tem e eu não? Por que ela conseguiu e eu ainda não consegui? Ali já começou um terreno fértil para a inveja. Na época bíblica, os irmãos de José não suportaram ver que o pai o amava de forma especial. Eles não aguentaram ver a túnica colorida que Jacó lhe deu. E quando ouviram os sonhos que José carregava, aquilo se tornou insuportável. Primeiro vieram os olhares tortos, depois as palavras duras. Por fim, o desejo de matá-lo. Percebe como a inveja tem um ciclo? Começa na comparação, passa pela rejeição e termina na destruição. Hoje, esse ciclo é ainda mais acelerado por causa das redes sociais. Pense comigo, você abre o celular, vê alguém viajando, sorrindo, prosperando. Mas você não vê as lágrimas que aquela pessoa chorou em silêncio. Não vê os boletos que ela ainda está pagando. Não vê as orações desesperadas que ela fez quando ninguém estava olhando. Só vê o recorte bonito e de repente começa a pensar, por que a minha vida não é assim? Esse pensamento é a semente, e se você não vigiar, essa semente se transforma em ressentimento. Ressentimento contra o outro, ressentimento contra Deus e até ressentimento contra você mesmo. Mas olha só, a Bíblia nos alerta. Provérbios, capítulo 14, versículo 30 diz, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. É muito sério. A inveja não destrói apenas relacionamentos. Ela corrói por dentro, rouba a saúde, a energia, a esperança. E talvez você já tenha sentido isso. Vê a vitória de alguém e, em vez de se alegrar, algo aperta dentro de você. Você nem queria sentir, mas sente. É como se houvesse uma luta entre a razão e a emoção. A razão diz, fique feliz. Mas a emoção diz, por que não eu? Eu quero que você entenda. Sentir não é o problema. O problema é alimentar o sentimento. Porque quando você alimenta, ele cresce. E quando cresce, ele domina. Foi assim com Saul. A Bíblia conta em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, que depois da vitória contra os filisteus, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A partir daquele dia, Saul começou a olhar Davi com inveja. E isso o consumiu até o fim da vida. Ele tinha um trono, tinha poder, tinha reconhecimento. Mas a inveja o fez perder a paz. Repara como é traiçoeiro. A inveja nunca olha para o que você tem. Ela só olha para o que você não tem. Nunca celebra as bênçãos já recebidas. Sempre lamenta as que ainda não chegaram. E é por isso que precisamos discernir cedo. Se você percebe que a comparação está crescendo no seu coração, trate logo. Não espere virar ressentimento. Não espere virar perseguição. Agora, deixa eu inverter a pergunta. Você já foi invejado? Já percebeu pessoas ao redor torcendo contra você? Isso também tem um ciclo. Primeiro, o silêncio. Depois, as indiretas. Mais tarde, ataques diretos. E, por fim, a tentativa de destruir sua reputação. É doloroso, mas lembre-se, não é sobre você. É sobre o vazio do coração do outro. Aqui está um segredo. A inveja do outro não pode roubar o que você carrega, a menos que você permita. Ela só entra se você abrir a porta. Caso contrário, fica do lado de fora, sem força. Então, eu quero que você guarde essa frase. A inveja é forte por fora, mas é fraca por dentro. Forte para falar, criticar, perseguir, mas fraca para roubar aquilo que Deus já plantou no seu destino. Agora me responde. Quantas vezes você já perdeu energia tentando explicar sua vitória para quem nunca estaria feliz com você? Quantas vezes você já se desgastou tentando provar que merecia estar onde está?
Chegou a hora de parar com isso. Porque quem precisa entender o que Deus está fazendo na sua vida não é o invejoso, é você. A Bíblia mostra que a inveja não apenas existe, mas faz parte do cenário de quem está vivendo o propósito. José foi invejado pelos irmãos. Davi foi perseguido por Saul. Jesus foi entregue pelos líderes religiosos. Isso nos ensina algo profundo. A inveja sempre aparece quando há um chamado em andamento. Olha o que aconteceu com José. Ele tinha sonhos dados por Deus, feixes que se inclinavam diante do dele, o sol, a lua e as estrelas se curvando. Sonhos grandiosos. Só que, em vez de celebrarem, os irmãos decidiram odiá-lo ainda mais. E Gênesis, capítulo 37, mostra que o ódio foi crescendo até se tornar plano de morte. Agora pense, e se José tivesse desistido ali? E se ele tivesse permitido que o ressentimento o dominasse? Talvez nunca tivesse chegado ao Egito, nunca tivesse interpretado os sonhos de Faraó, nunca tivesse salvado uma nação inteira da fome. O que parecia injustiça foi, na verdade, o caminho para o propósito. Isso se repete com Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 18, diz que Pilatos sabia que os líderes haviam entregue Jesus por inveja. Repara, a inveja não apenas critica, a inveja entrega. Ela quer tirar você de cena. Mas no caso de Jesus, aquilo não foi o fim. Foi o início da redenção. O que parecia derrota era, na verdade, vitória. E se até o Filho de Deus foi entregue por inveja, por que nós acharíamos que seria diferente conosco? O que precisamos aprender é a reagir como ele reagiu. Na cruz, em meio à dor, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já ficou remoendo palavras de alguém que te invejou? Quantas vezes você perdeu o sono, imaginando como provar que não era aquilo que estavam dizendo? E se, em vez disso, você simplesmente dissesse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Perdoar não é fraqueza, é libertação. Quem não perdoa, fica preso àquilo que fizeram. Quem perdoa, segue livre para viver o que Deus ainda vai fazer. Mas não é só perdoar. José nos ensina outro passo: a generosidade. Quando seus irmãos vieram pedir comida no Egito, ele não apenas matou a fome deles, ele os sustentou. Ele disse: Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Isso é poderoso demais, porque a inveja deseja que você caia, mas a generosidade levanta até quem te jogou no buraco. A inveja quer escassez. A generosidade gera abundância. E aqui está uma chave prática. Você quer vencer a inveja? Continue servindo, continue sendo generoso, continue abençoando, porque a inveja não suporta ver alguém que, mesmo atacado, não para de frutificar. Foi isso que Davi fez com Saul. Mesmo perseguido, mesmo injustiçado, ele teve a oportunidade de matá-lo, mas disse: Não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Davi entendeu: minha vitória não vem da vingança, vem de permanecer fiel. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se desgastar tentando justificar cada passo. Só precisa continuar andando no caminho que Deus te deu. A inveja é barulhenta, mas o propósito é silencioso. A inveja grita hoje, mas o propósito permanece amanhã. Então, guarda essa verdade. A inveja pode até tentar, mas não pode parar quem vive para o propósito. Vou repetir para fixar. A inveja pode até tentar, mas não pode parar quem vive para o propósito. Agora que entendemos a raiz da inveja e como ela se manifesta, precisamos falar sobre os efeitos dela. Porque a inveja não apenas ataca quem é invejado, ela destrói também quem sente. Provérbios capítulo 14, versículo 30 é claro: a inveja apodrece os ossos.
É uma imagem forte, mas necessária. Quem alimenta inveja, aos poucos, se corrói por dentro. Perde a paz, perde a alegria, perde a força. Vive sempre em comparação e nunca em contentamento. E isso acontece porque a inveja coloca o foco no lugar errado. Em vez de olhar para dentro, olha para fora. Em vez de celebrar o que já recebeu, lamenta o que não tem. Em vez de confiar no tempo de Deus, se desespera com o tempo do outro. Quer um exemplo atual? Quantas vezes você abre as redes sociais e em poucos minutos já se sente mal? Você estava bem até então, mas viu a viagem de alguém, a conquista de outro, a foto perfeita de uma família, e de repente começou a pensar: por que minha vida não é assim? Essa é a força da comparação que alimenta a inveja. Mas deixa eu te lembrar, ninguém posta suas lutas mais difíceis. Ninguém mostra as lágrimas que chorou à noite. Ninguém exibe os desertos que atravessou. O que você vê é só um recorte. E se comparar com um recorte, sempre vai gerar frustração. Agora, e para quem é alvo da inveja? O que fazer quando percebe que está sendo observado de forma torta, criticado sem motivo, perseguido sem razão? A primeira coisa é proteger o coração. Não deixe que a inveja dos outros vire ressentimento em você. Não permita que a amargura te consuma, porque, se isso acontecer, você acaba se tornando parecido com aquilo que mais combate. A segunda coisa é vigiar o que compartilha. Nem tudo precisa ser exposto, nem toda vitória precisa ser publicada. Jesus mesmo, em alguns momentos, levou apenas Pedro, Tiago e João para presenciar milagres. Não era porque queria excluir os outros. Era porque sabia que nem todos estavam prontos para lidar com certas revelações. Isso é sabedoria prática. Quanto menos você expõe, menos alimenta a inveja. Quanto mais você guarda em secreto, mais protege o que Deus está construindo. E a terceira coisa é descansar no propósito. Quem vive de propósito não precisa se explicar. Quem vive de propósito não precisa se justificar. Porque, no fim, o que vale não é a opinião dos invejosos, mas a fidelidade diante de Deus. José foi invejado, traído, vendido, humilhado, mas no tempo certo foi exaltado. Davi foi perseguido, caluniado, caçado, mas no tempo certo foi coroado. Jesus foi entregue, julgado, crucificado, mas no tempo certo ressuscitou. Você percebe o padrão? A inveja nunca tem a palavra final. O propósito sempre tem. Então guarda isso. A inveja pode até atrasar processos, mas nunca pode cancelar destinos. Pode até gerar dor, mas nunca pode anular a promessa. Agora eu quero te perguntar, você tem deixado a inveja roubar sua energia? Tem perdido tempo tentando se defender? Ou tem confiado que Deus é quem prepara a mesa, unge a cabeça e faz o cálice transbordar, como está escrito no Salmo 23? Porque, no fim das contas, não é o invejoso que define sua história, é Deus. Chegamos ao ponto final dessa reflexão. Já falamos sobre a origem da inveja, seus efeitos, os exemplos bíblicos e como lidar com ela. Agora, precisamos falar sobre o antídoto. Porque não adianta apenas reconhecer a inveja, é preciso vencê-la. E a primeira arma é o perdão. Jesus, na cruz, cercado por pessoas que o haviam entregue por inveja, declarou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Repara, não foi depois de ressuscitar. Não foi quando tudo já tinha passado. Foi no momento da dor. Isso mostra que o perdão não depende de circunstâncias, mas de decisão. Perdoar não é dizer que o que fizeram foi certo. Perdoar é decidir que aquilo não vai controlar seu futuro. É cortar a corrente que te prende ao passado. É deixar Deus ser juiz, em vez de gastar energia tentando ser juiz da própria causa. A segunda arma é a generosidade. José, quando reencontrou seus irmãos, poderia ter se vingado, mas ele os alimentou. Ele disse:
Deus me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Isso é grandioso, porque a inveja deseja que você caia, mas a generosidade levanta até quem tentou te derrubar. A terceira arma é viver pelo propósito. Davi teve a chance de eliminar Saul, mas não fez, porque sabia: minha vitória não vem da vingança, vem da fidelidade. E é isso que precisamos entender. Quem vive de propósito não perde tempo tentando provar nada. Apenas segue obedecendo. Agora, deixa eu falar direto com você que está ouvindo. Talvez você já tenha sido alvo de inveja e isso te marcou profundamente. Talvez ainda hoje você carregue feridas por causa de palavras, críticas ou perseguições. Talvez até tenha perdido noites de sono, remoendo o que aconteceu. Eu quero te dizer, você não está sozinho. Eu sei que dói, eu sei que pesa, mas Deus está te lembrando hoje. O que eu coloquei dentro de você, ninguém pode roubar. E talvez você também precise admitir. Já sentiu inveja de alguém? Já comparou sua vida com a do outro e pensou: por que não comigo? Se isso aconteceu, não se culpe, mas não alimente. Traga essa semente diante de Deus e peça para Ele arrancar pela raiz, porque se permanecer, vai corroer por dentro. Então aqui está o desafio prático. Escolha uma pessoa que já demonstrou inveja de você e ore por ela esta semana. Não pedindo que Deus castigue, mas pedindo que Deus abençoe. Se for possível, seja generoso com ela. E se você já sentiu inveja de alguém, escolha hoje agradecer a Deus pela vida dessa pessoa. Ore para que ela continue prosperando. Isso vai quebrar a corrente. E lembra do que está escrito no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus não apenas afasta os invejosos. Ele faz questão de te honrar diante deles. Então guarda essa verdade final. A inveja é o medo de perder o que nunca foi seu. Mas o propósito é a certeza de que ninguém pode tirar o que Deus já te deu. Viva pelo propósito. Ame sem medo, perdoe sem reservas, sirva sem cálculo, porque no fim, quem permanece no caminho que Deus traçou sempre é colocado na história. E quem vive de inveja se perde pelo caminho.